Beleza. Ó, é o seguinte. Heterocidasticidade. Hétero quer dizer diferente, tá? E sedástia é variabilidade ou dispersão. Então, diferente dispersão ou de diferentes variabilidades. Essa palavra aí, heterocidasticidade, acostuma assustar a gente economista. Por quê? Porque a heterocidasticidade é um problema comum nos dados. É aquela história, você tem, vou explicar de novo, né? Você tem lá uma turma de economia do terceiro ano, e que a média das idades é de, sei lá, vocês estão com 22 a média. Porque 22, 21, 20 anos. A média é de 20 anos, porque geralmente se espera que aos 20 anos você esteja no terceiro ano de economia, tá? Sendo que como você entrou com 18. A média é 20, beleza? Só que isso não é esperado, não é um fato real, tá? Não é um fato real. Porque pode existir pessoas que com 40 anos estejam fazendo o curso e 42 estejam no terceiro ano, e também pode existir pessoas que com 16 anos entrou na graduação e está lá com 18. Só que a diferença do cara que tem 16 e no terceiro ano já está com 18 para a média de dois anos, e a diferença daquele indivíduo que está 42 anos, para 42 anos, para a média de 20. Então, as variabilidades não são iguais, são diferentes, os desvios não são iguais, tá? São desiguais. E isso acaba interferindo no comportamento de espalhamento das informações. Quando você tem uma heterogeneidade né, na variabilidade, em termos da média, você tem, então, desigualdade entre, né, intervalos de variação, você pode ter um problema. E quando você cria uma reta de tendência, uma linha de tendência, e é um dos objetivos da regressão linear, criar uma linha, uma superfície. Quando você cria, então, essa linha de tendência, né, em relação. Vamos pensar a regra de regressão linear simples. Você tem, então, essa linha de tendência. Eu vou fazer o desenho que fica mais claro. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas é bom entender. Deixa eu abrir o quadro aqui e fazer esse desenho para vocês entenderem o que o professor está falando. Quando você tem esses dados que não estão distantes, equidistantes da reta de tendência, em termos de desvio, você tem um problema de estimativa, não ajusta muito bem uma regressão no modelo. Ou seja, as suas estimativas elas podem ser até boas, mas elas não são as mais eficientes. Essa é a ideia. Então, vai vendo, o que é eficiência? Não consegue alcançar os objetivos estimadores dos estimadores, melhores estimadores possíveis. Olha só. Vocês estão vendo o quadro aí, né? Sei lá, você tem um modelo, certo? De Y contra X. Deixa eu fechar minha câmera, fica mais clara. Você tem um modelo de Y contra X. Uma função. Você tem aqui o X. O X. Aqui você tem o fx, certo? Uma regressão linear simples. É aquela que é do tipo, né? Aquela que é do tipo, sei lá, um y é igual a A estimado mais B estimado, x mais um erro. Beleza? Então, você tem mais ou menos isso aqui, a carinha dela. Vamos supor que ela seja positivamente correlacionada. A reta. Daí os pontos, você tem um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Percebe que as distâncias dos pontos, essa reta média,
tá? Essa reta média para esses pontos aqui, parece que estão, né, de forma homocidástica, certo? Parece. Tem a carinha, é uma candidata. Eu vou desenhar em pretinho aqui. Diferente dessa outra estimativa, ó. Distância do vermelhinho até o ponto, tá vendo? Isso aqui é heterocedástico. Em termos de distribuição, tem uma outra perspectiva, tá? O que que isso implica? Que geralmente essa função aqui, ela não é uma boa função que adere a esses dados. E as estimativas, elas podem ser aquelas que não são eficientes, ou seja, aquelas que não trazem que tem variância mínima, né, que não trazem as melhores, né, os maiores resultados para esse tipo de análise. Quando você tem a heterocedaticidade, você tem que procurar uma forma de amenizar esse problema, tá? De diminuir esse problema. E, geralmente, nós precisamos de testes para medir a heterocedaticidade nos dados, e se os dados tiverem, né, esse problema de heterocedaticidade, você tem que corrigir. Nesse caso, não tem como não deixar, como, diferentemente da multicolorialidade, que você pode culpar os dados, falar, tá lá, né, na natureza dos dados, então não precisa ficar mexendo nele. Você pode colocar um atributo de não fazer nada. Lembra ontem que eu expliquei isso? Na multicolorialidade? Você pode fazer isso. Na heterocedaticidade, não. Você tem que procurar uma forma de melhorar isso aí, para você trazer mais eficiência para os seus parâmetros. A heterocedaticidade é um problema que tem que ser corrigido, tá? E a ideia é essa. Entenderam a ideia? Entenderam a ideia intuitiva de heterocedaticidade? Entenderam? Tranquilo? Ok. Professor, ela pode ser medida pelo R quadrado ou é diferente? Eu não entendi, Victor. Ela pode ser definida pelo R quadrado do estado? Não, a heterocedaticidade tem um teste. Tem teste. É teste que você só aplica no estado. É teste de White, teste B, né, Bruch-Pregan. Você tem que fazer teste de hipótese, entendeu? Você vai ter que fazer teste de hipótese ali. Eu vou explicar isso para vocês, tá? Um exemplo. O R quadrado não te explica. É que assim, o R quadrado, quando você tem o R quadrado é só o coeficiente de determinação, tá? Ele vai falar quantos por cento das variáveis do modelo é explicado pelas variáveis que você realmente colocou para explicar no modelo. Isso é diferente de analisar se as informações do seu modelo são de variabilidade desigual, entendeu? E aí você vai ter que fazer um teste de hipótese, e esse teste de hipótese está baseado num comando do Estado, entendeu? Então, e é um teste de hipótese que você vai ter que fazer, testar. Se, assim, a hipótese não é que o modelo que você tem, os dados que você tem, não tem heterocedacidade, e a hipótese alternativa é que tem. E você vai testar a um nível de significância tal. É simples assim, entendeu? Tranquilo? Então, olha só. Heterocedaticidade, esse nome que você vai ter que guardar bonitinho aí para vocês o resto da vida, é um problema encontrado com frequência em dados de corte transversal. Galera, presta atenção nisso. Dados de corte transversal são as informações, são os dados que vocês têm no trabalho. Por quê? Corte transversal é dados de um único ano. Tá? No próximo teste, vai ser aplicado em dados de séries temporais, que são para mais de um ano.
Desses testes, é o único que eu vou dar assim, você não pode fazer em relação aos dados que você tem, porque os dados que você tem é apenas de um ano, tá? E vocês têm que aprender o que é autocorrelação serial no próximo teste. Então, eu tenho que dar as informações para você realizar o seu teste. A heterocidasticidade é a variância desigual nos termos de erro. Os termos de erro vêm da ideia daqueles desvios, tá? Vem da ideia daqueles desvios que eu fiz naquela reta de tendência. Termo de erro é a diferença entre aquele vermelhinho e o valor real. Isso ocorre geralmente quando você tem muitos valores discrepantes. O que são valores discrepantes? Se você tem muita informação que é diferente uma da outra. Por exemplo, você tem lá, você pega salários. Você tem uma média, por exemplo, de salário lá dos seus dados de R$2.000. Média. Só que você tem dados que tem R$1 milhão ou tem 5 centavos. Então é muito discrepante. Entendeu? Quando você tem uma transformação incorreta. O que é uma transformação incorreta? Nos próprios salários. Nos próprios salários. Quando você transforma um salário de 2 milhões, né, você dobra o valor dos 2 milhões. Quero fazer uma transformação que seja o dobro do valor original. O dobro de 2 milhões é 4. E o dobro de 5 centavos é 10. Uma transformação incorreta que nada altera na ideia dos dados, só que não ameniza o problema de heterocidasticidade. Aí eu te pergunto, qual é uma transformação que ameniza o problema de heterocidasticidade nesse caso? Alguém sabe? Qual é a transformação que nós já estudamos que comprime essas informações? Você tem uma formada, salários. Você tem um salário de 2 milhões, outro de 5 centavos. Qual é uma aplicação, uma transformação que eu posso fazer nesses dados de salários que vai amenizar em termos de heterocidasticidade esses dados? Qual é a transformação que eu aplico nessas informações? Vocês já fizeram? Log, perfeito. O log ele comprime, diminui o problema de inflação, né, de variabilidade desigual. Porque o log de 2 milhões, eu vou calcular aqui, ó, o LN, né, nesse caso. O LN de 2 milhões, deixa eu calcular aqui, dá 14, tá? 14,5. E o LN de 0,5 dá 0,69 negativo. A diferença de 14 para 0,69 negativo é de 15 unidades. Então, diminui muito as unidades de medida. Entendeu? Então, a transformação aí logarítmica é menor do que a transformação multiplicação por 2. Professor, por que você está explicando isso agora? Porque, às vezes, você transforma uma variável para, por exemplo, 5 centavos. Você desloca para um real, por exemplo, para você ter valores inteiros e fica mais fácil a sua conta. Coisas de matemática, né? Fica mais fácil a sua conta. Só que essa transformação nada adianta porque mantém as distâncias entre as variáveis. Fica muito distante um real de, por exemplo, se você acrescenta 95 centavos em 1 milhão, fica 1,95 milhão. Entendeu? Então, nada adianta. Agora, quando você aplica o logaritmo, já ameniza. Certo? E quando você tem mistura de observações com unidades de medida diferentes, isso aqui é uma coisa muito importante. Quando você tem, sei lá, um modelo de regressão que você tem lá, você quer medir salário em real com o equivalente no Paraguai, que é salário putz, nem sei o nome, não lembro nem mais. É Guarani, né? Guarani, e aí você quer medir o equivalente salário na Argentina para ver as condicionantes do Mercosul, você vai ter 3 unidades medidas. Se você não transformar, provavelmente você vai cair num problema de heterocidade forte. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado. As unidades de medida, conforme você vai pegar um modelo com muitas variáveis de unidades de medidas diferentes, você tem que tomar o cuidado ou de padronizar essas informações ou, né, de transformar em uma forma que as diferenças entre essas variáveis elas sejam as menores possíveis. Entendeu? Então, por que a heterocidasticidade é importante? E você tem que combater elas? Porque vai trazer problema de estimação em termos de eficiência nos parâmetros.
seus parâmetros, quando você combate a heterocecidade, você vai trazer melhores parâmetros. Entendeu? Essa é a ideia. Alguma dúvida? Dúvidas? Então não. Ó, consequências, ó. Consequências de modelo heterocedástico. Isso aqui é importante, teoria. Quem vai fazer MPEC, presta atenção. Os estimadores de mínimos quadrados ordinários. O que é o estimador de mínimos quadrados ordinários? Aquilo que você faz de matemática, calculando matrizes, calculando lá as equações para achar o B1, B2, lembra? Aquilo é os estimadores de Miqueol, tá? De outra forma, esse estimador de Miqueol, em termos do Stata, é os valores que saem dos parâmetros do modelo. Não altera as propriedades, não são não viesados e serão consistentes. Só que eles deixam de ser eficientes, ou seja, não possuirão variância mínima. O que isso quer dizer? Eles são não viesados, ele não tem tendência e são consistentes. Eles conservam as propriedades dos estimadores, mas eles deixam de ser eficientes. O que deixam de ser eficiente? O que quer dizer deixar de ser eficiente? Um estimador, quando é eficiente, é quando tem menor variância. Tá? Por exemplo, o que o professor quer explicar em termos práticos sobre isso? Pega lá um estimador chamado média. Pega um estimador chamado média. Tá? Pega 3 informações. Estimador chamado média. Ó. Tá? Tem 3 informações. Olha só. 3 informações. 2 conjuntos com 3 informações. Um calcula 20, 20, 20, outro calcula 30, 10 e 20. Se você pegar a média do primeiro conjunto de dados, vai ser igual ao segundo. Certo? Mas em termos de variabilidade, o primeiro não tem variabilidade nenhuma e o segundo tem variabilidade. Então, por exemplo, 2 estimadores de média, tá? O estimador de média do primeiro é melhor que o segundo. Entendeu? Ok? Pessoal, só um instante, por favor. O que foi? Deixa eu trazer um outro exemplo para vocês de estimadores, para vocês entenderem o que é estimador de variância mínima. Vou pegar um exemplo de livro aqui. Peraí. Deixa eu abrir o quadro aqui e fazer um exemplo. Porque você tem que entender que eficiência é uma coisa importante. Tá? Ó, acho que eu não expliquei isso para vocês bem. Tá? Eu expliquei isso bem para vocês. Vamos pegar um exemplo matemático. Por que isso aqui é importante? Na estatística, acho que eu expliquei para vocês, porque acho que não deu tempo. É assim, ó. Consistência de um estimador, tá? Vício e consistência. O que é vício? Tem, ó, vício vício viesado, vício é tudo sinônimo. Tá? Você tem um estimador θ. Esse aqui é um estimador. Certo? Daí você tem 2 coisas, ó. Vício, ou viés, e consistência. Tudo bem? Tranquilo? Essas 2 coisas, o estimador de mínimos quadrados, ele se mantém quando tem heterocedacidade. Mas o que é vício? Vício em matematiquês é quando você aplica o valor esperado
né? Você aplica o valor esperado do parâmetro, você vai ter justamente aquilo que você espera, tá? Isso aqui quer dizer que o estimador é não viciado, tá? Quando você tem a expectativa de um parâmetro populacional, amostral, você tem o valor θ, tá? Ele coincide com o parâmetro de interesse, ele quer dizer que é não viciado, tá? Então, por exemplo, se supõe que a média dos alunos, a média dos alunos do terceiro ano do curso de economia da UEMP de 2019, ele tem 22 anos né, 22 anos em 2021. Você espera isso, você calcula e realmente dá isso. Ele é viciado, tá? Essa é a ideia. O outro valor quer dizer que tem um viés. Agora, a consistência é quando você aumenta, né? Aumenta o tamanho da amostra N, você aumenta, o que acontece? Quando você aumenta o tamanho da amostra, você espera que essa estimativa, né? Fala que essa estimativa aqui, ela tende a ser um valor esperado que coincide com o parâmetro de interesse populacional. Tudo bem? E o limite, quando aplica na variância, mais zero. Ou seja, não tem variabilidade, porque ele realmente coincide com o parâmetro esperado populacional. Entendeu? De outra forma, à medida que o tamanho da amostra aumenta, seu valor esperado converge para o parâmetro de interesse e sua variância converge para zero. Simples assim. Tá? Isso aqui um é vício, ausência de viés, e outro é consistência. Conforme aumenta o tamanho da amostra, né, espera-se que o parâmetro de interesse, né, a expectativa do parâmetro de interesse é o valor esperado. Ou seja, se eu junto vocês, junto com o pessoal da UEL do terceiro ano, com o da UEM, o Unespar, Federal do Paraná, Unicentro, Unioeste, Cidade Verde, Unopar, todos os alunos que estão no terceiro ano, qual é o parâmetro média de idade esperado? 22. Só que espera-se que não tem variabilidade. Espera-se que não tem variabilidade. Por quê? Conforme vai aumentando o número de amostras, o número de pessoas que provavelmente têm 22 anos de idade, né, é muito, muito, muito maior do que aquelas pessoas que não têm essa idade para a expectativa do terceiro ano de um curso de Ciências Econômicas. Entende? Se eu juntar, então, a população de todo o Brasil do curso de Ciências Econômicas da UEMP, vou ter um número de elementos muito próximo, né? Muito próximo de um número grande N, e as pessoas que são diferentes de 22 anos, muito próximo de zero. É essa sacada. Por isso que é consistente. Entenderam a ideia? Entenderam a ideia? Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Entenderam a ideia de vício, viés e consistência? Tranquilo? Senhor, quando aumenta a amostra, daí seria mais consistente, né? Não, quando aumenta a amostra, a consistência é maior. Entendeu? Sim, mas só quando o vício não tiver viciado, né? Então, isso, perfeito. Mas mesmo viciado, quando você aumenta a amostra, ele tende ao parâmetro, assim, para pequenas amostras, se ele for tendencioso, você aumenta a amostra, você tende aí a um parâmetro populacional não viciado. Se ele for viciado, ele tem problema de estimativa, ele tem problema nesse estimador, entendeu? Não tem problema de estimador. Espera-se que esse estimador seja não viciado para grandes amostras. Essa é a sacada. Agora vai vendo, ó. Deixa eu mostrar uma ideia para vocês.
Deixa eu pensar num exemplo para mostrar a variabilidade mínima. Ó. Vamos supor que eu tenho. Deixa eu pensar aqui numas estimativas, rapidinho. Deixa eu pensar num exemplo prático, para que não quebrem vocês. Ó, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar em dois estimadores, ó. Mi1 e Mi2. Bem? Vamos pensar que o Mi1, tá? Estimativas de idade média. Então, vamos pensar que o Mi1 seja, né, a média convencional, né? A soma de todos os valores dividido por N. E o Mi2 seja pegar o menor idade mais a maior idade dividido por 2. Eu tenho dois estimadores para um parâmetro chamado média. É a mesma ideia dos parâmetros, assim, a ideia, tá? É a mesma ideia dos parâmetros para um coeficiente de regressão. Pensa no Mi1 e Mi2. Qual dos dois ele vai ser mais eficiente? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos supor que a média da sala seja de 24 anos. Vamos pegar aqui o nosso exemplo. Quem é o mais jovem do curso? Quem é o mais jovem? Deve ser um indivíduo X1 que tem 22. O mais velho, XK, X2, deve ser um que tenha, sei lá, 36 anos. Beleza? Se eu calculo no Mi2 aqui, ó, 22 mais 36 dividido por 2, dá 36, dá 58 dividido por 2, que dá 29, né? Os números são diferentes, são duas estimativas. São duas estimativas. Entretanto, eu tenho que observar o quê? A variância. Tem que observar a variância. Qual desses dois tem variância maior? Provavelmente, esse camarada aqui. Entendeu? Provavelmente. Provavelmente esse estimador é menos eficiente do que esse. Por isso nós usamos a média aritmética como um estimador, né? Como um estimador usual, né? Usual para o grau de variabilidade, o grau de espalhamento na variância, tá? Na variância. Nós usamos a estimativa média para verificar o comportamento médio dessa variável. Porque é um estimador mais eficiente do que o pegar a amplitude. Né? Isso aqui é a amplitude dividido por 2 ainda. A metade da amplitude, espera-se que a metade da amplitude é menos eficiente do que a média aritmética. Por isso que geralmente nós utilizamos a média como um estimador de comportamento médio. E também nós utilizamos a média como parte da variância, para analisar o grau de espalhamento das informações. Entendeu? Então, nesse caso aqui, o estimador média, ele é mais eficiente. Entendeu? Então, quando você perde eficiência de um estimador, você vai usar vamos usar um termo bem não usual, um alternativo, que as propriedades estatísticas, elas funcionam, mas ele não é um estimador eficiente. Você pode procurar um estimador eficiente melhorando o problema de variabilidade desigual. Entendeu? Então, olha só, quando eu sofro com a heterossedacidade, alguém fecha aí Isso, por gentileza, obrigado. Quando você tem, então, gente, feche a
O som, por gentileza, dá uma fechada no som que tá vibrando o celular de alguém aí e tá atrapalhando aqui o áudio. Então, quando você tem isso, os testes T e F pode dar problema, pode gerar problemas, porque você vai ter intervalos de confianças maiores, tá? Você vai ter intervalos de confianças maiores, e aí você pode cair um erro de que o seu coeficiente ele é estatisticamente não significante, mas corrigindo o problema de heterocedaticidade, você corrigindo esse problema pode ser que o seu coeficiente torne-se a ser estatisticamente significante, tá? Ou, de outra forma, quando você tem um T e um F ali, nas informações estatísticas do parâmetro do modelo, você pode chegar em conclusões totalmente erradas, com problemas nos sinais ou tudo mais. Tá? Sinais que não condizem com a teoria e tudo mais. Aí, você tem que usar o MQP para corrigir a heterossedacidade, que são os métodos dos mínimos quadrados ponderados. Só que você tem que saber a variância populacional para isso. Que é bomba, porque variância populacional é uma coisa muito difícil de se achar. Por isso nós fazemos inferências. Entendeu? Quando você sabe alguma informação de variabilidade da população, você aplicando os mínimos quadrados ponderados, você corrige o problema. Só que isso aqui é quase impossível. É por isso que eu vou ensinar as técnicas alternativas para vocês, pelo menos a tentar amenizar os problemas que você sofre aí, tá? Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Taxa de aborto. Aborto é um caso bem polêmico. Taxa de aborto nos Estados Unidos em 92. Por que é bem polêmico? Tudo que envolve economia é polêmico. Vocês já viram, eu já falei, né, para vocês sobre o livro Free Economics. Certo? Eu passei esse livro para vocês? O Free Economics? Já passou, já. Já passei. Esse livro aí é um livro que fala sobre aborto. Não sei se é o Free Economics ou o Super Free Economics. Um dos dois fala. A taxa de aborto é um problema econômico. Por quê? Porque é um problema que envolve as seguintes condições: religião, as leis e um valor chamado preço. Para você realizar um aborto, quanto mais caro, menor é a chance. Entretanto, existem abortos do tipo clandestino, tá? Que a pessoa pode fazer e levar em consideração a sua saúde. As leis. Existem leis pró-aborto, né? Nos Estados Unidos, esse tempo atrás a Argentina, né? A Argentina criou uma lei a favor do aborto. E a religião, ela é um fator predominante. Por quê? Alguém pode explicar por quê? Alguém pode me explicar por que o aborto e a religião têm relação íntima uma com a outra? É porque a religião não permite, né? Perfeito. A religião fala que o aborto é você está tirando a vida, né? Está tirando a vida da pessoa. A igreja é contra. Entendeu? Mas tudo tem a ver com a economia. Tem que analisar. Tá? Além disso, existem estados e países que criam fundos econômicos para, né, pagar o aborto em circunstâncias específicas, como a violência sexual, né, onde a pessoa foi de forma não consensual ao fato. A escolaridade também, né? A porcentagem de população da escolaridade superior ao ensino médio, a renda disponível da pessoa, né? E Pickett é a porcentagem de pessoas que enfrentaram. Pickett, nesse caso, é quando as pessoas vão fazer aquelas manifestações, sabe? Piquetes é manifestações
de legalização, ou nesse caso é contra o aborto. Eu não sei agora, eu não lembro de cabeça se essas manifestações são a favor ou contra o aborto. Nós vamos ver no sinal o sinal do coeficiente associado. Bem, aqui estão os resultados, mas eu vou fazer com vocês no status, tá? Vou fazer com vocês no status, que é interessante. Então, esses dados, eu vou postar esses dados depois para quem quiser replicar. Tá vendo aqui, ó? Date of abortion rates in the 50 USA states for 992. Aqui, ó. Tá? Depois eu coloco lá como extensão do DTA, ó. Extensão do estado. Então, eu vou abrir para vocês aqui os dados, para vocês observarem. Eu vou ter que sair dessa tela e abrir outra. Então, olha só. Então, olha só. Aqui tem por estado, ó. É um ano só, mas tem por estado. Estado americano, tá? Mississippi, Novo México, tá? Virgínia, West Virginia, Virgínia Oriental, né? West é Ocidental, Virgínia Ocidental, Arkansas, Louisiana, Carolina do Sul, Montana, Oklahoma, Alabama, Kentucky, Idaho, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Arizona, Tennessee, Carolina do Norte, Maine, Iowa, e assim vai. Até o último lá, que é Connecticut. Então, olha só. Tem a taxa de aborto, que é percentual aqui, só que aqui já tem números, percentual, 12,4%. Religião aqui, o percentual de pessoas religiosas no Mississippi, no Novo México, Utah, tá vendo? Ó? Mississippi tem 38% de pessoas religiosas, Utah tem 3,7%. Assim vai, ó, Virgínia Ocidental, 9,8%, e assim vai. Ó, o preço, né, o preço do aborto, aqui em dólares, 256, será que é só isso? Para preços de 1990, que ano que foi mesmo? Preços de 92, aí é preço médio, mas 256 dólares não é tão caro assim, né? As leis, se o Estado tem, se ele adota leis contra aborto, então, por exemplo, Mississippi não, Novo México não, Utah sim, tá vendo lá? É um estado altamente religioso. Só que Arkansas é um estado que não é tão religioso assim, mas tem uma lei contra aborto. Então, não é uma coisa que implica a outra. Os fundos, né, para aborto, a Virgínia Ocidental tem, e aqui também a Carolina do Norte, o Oregon, e Duke, nesse caso, a porcentagem da população com escolaridade superior ao ensino médio, né, cada estado. Percebe-se que Utah tem 85%, que é um estado altamente religioso. Aqui, por exemplo, em Montana, que tem 81%, tem percentual de religiosos pequeno. A renda média, né? Aqui, no princípio, o percentual de pessoas que enfrentaram esses problemas. E aqui o LN da variável abortion, né? Então, nesse caso aqui, eu vou rodar esse modelo. Nesse caso, eu vou rodar esse modelo aqui com essas informações, tá? Tudo em nível, sem fazer transformação nenhuma. E vou ver o que vai dar. Vamos lá. Deixa eu permutar a telinha aqui, para vocês verem a regressão sendo construída. Só um pouquinho. Olha só. Então, a regressão é o seguinte. Abortion. Aborto em inglês é o aborto. Então, eu vou analisar a taxa de aborto em relação às variáveis que vão explicar o modelo, né, as variáveis explicativas. Então, a taxa de pessoas que são religiosas em cada instituição, não, cada estado, que é o religion. Use my religion. Price, que é o preço médio do aborto em cada estado. Laws, as leis, uma variável binária. Funds,
né? Os fundos, também é uma variável binária, se tem ou se não tem. Education, taxas, a percentual. Tá vendo? Então, que aborto, religião e escolaridade são em percentual, são taxas, tudo bem? São taxas. A renda não. A renda é valor monetário. Então, já tem alguma coisa ali que vai dar um BO aí. E Piketty também é percentual. Tá? Uma alternativa aqui para você amenizar a heterocidade é você pensar em renda relativa, que aí você também vai transformar em razão, aí você pode já deixar tudo nas mesmas medidas, tá? Piketty. E vou dar um Enter. Tá? Escrevi a... aí não vai rodar. O que eu tenho que escrever antes aqui mesmo? Alguém pode me ajudar? O que eu tenho que escrever antes mesmo? Que eu esqueci? Que eu tenho que fazer? Ingress, né? Não roda, né? Não roda. Aí, ó. Beleza. Saiu o modelo. Olha para o F lá, tá ok. Pelo menos uma variável explica o modelo. R quadrado lá, 57,74. Um R quadrado razoável. Aí você bate o olho nas variáveis, nos coeficientes associados às variáveis, e você tem uma série de coisas acontecendo. Ó, de maneira bem resumida, eu só tenho 3 variáveis, né, que a 10% são estatisticamente significantes, que são o preço, a renda e o Piketty, que é os protestos. Então, conforme, assim, por enquanto, conforme você, tem um estado que ocorreu, piquete, ocorreu protesto, né, quanto mais protestos contra o aborto, né, menor vai ser a taxa de aborto naquele estado. Isso é esperado por aqui, então, na variável Piketty. Mas olha só, education, né, educação, conforme a educação das pessoas, taxa de educação for maior, menor taxa de aborto, isso aí era para ser esperado o contrário, né, porque conforme crescer a educação dos indivíduos, mais eles são a favor do aborto, tá, por motivos racionais, não por motivos que são explicados de maneira não racional. Por quê? O aborto, ele assim, quando você tem uma instrução maior, o aborto é uma decisão individual, não é uma decisão não do tipo que nenhuma influência religiosa pode ser levada em consideração, tá? Então, por exemplo, países que têm taxa de educação bem elevada, como Noruega, Suécia, o aborto acontece de forma, o aborto acontece de uma forma que a religião não é tão forte assim, os abortos acontecem de forma mais corriqueira. Só que nesses países também, tanto a taxa de prevenção, de uso de preservativo, e eles são mais rigorosos, tá? São mais rigorosos. Agora, países da África, que a taxa de educação média é menor, certo? E a taxa de aborto é maior. Só que, assim, existem abortos que são abortos legais, outros ilegais, certo? E, assim, tipo, espera-se que, conforme menor o nível educacional, maior a taxa de aborto, tá bom? Porque existe uma maior propensão à gestação. Essa é uma outra análise econômica. Então, por exemplo, já a variável education ali, a escolaridade, ela já não é, ela está contra as expectativas, e por isso que você tem um valor T ali, um valor T e uma probabilidade em cima do T que não é significante em estatística, tá? Não é significante em estatística. Então, aqui já tem um catatal de problemas, tá? Ó, as leis contra o aborto estão com sinal esperado, que é negativo, tá? Conforme você tem leis contra o aborto, você tem uma taxa de aborto menor, né?
porque a lei ela é um enforcement, ela é uma obrigatoriedade, espera-se, né? E conforme o preço, né, for maior, né, o preço do aborto for maior, claro que as pessoas vão preferir não fazer o aborto em termos legais, né, em termos de aborto, eu esqueci o nome agora, é um aborto legal nesse caso. Tudo bem até aí? Tudo bem, só que vocês estão observando então, uma coleção de informações, de coeficientes que são estatisticamente não significantes, certo? O que ocorre nesse caso? Vamos ver o que eu coloquei lá sobre as informações em função desse modelo. Olha só. Observe que são poucas estimativas com coeficientes estatisticamente significantes. Preço, renda e Piketty, o Piketty. O autor do livro afirma que os sinais estão coerentes com a literatura. Então, eu falei ali sobre education, uma coisa que eu já observei. Tá? Então, eu fui contra o que o Gujarati falou. Se ele falou que a literatura é assim, então tudo bem. Entretanto, se houver heterocedasticidade no modelo, as estatísticas T e F não serão eficientes. Para tanto, será necessário testes para detectar se há ou não heterocedasticidade. Se não são eficientes, pode ser que alguns dos parâmetros, quando melhorados, elas podem tornar-se a ser significantes. Por que não? Então, nós devemos verificar se esse modelo é heterocedástico. Como é que eu faço para ver se esse modelo é heterocedástico ou não? Alguém sabe? Eu vou introduzir a próxima aula agora para vocês. Só vou introduzir. Só vou falar para vocês mais ou menos como é que é. Tá? Fazer isso na ideia do. Já como rodei o modelo já, ele tá, no Stata já está com os dados ali já montadinhos, eu vou dar umas dicas para vocês, que eu vou falar na próxima aula também, mas eu vou dar umas dicas já que já estamos no fim da aula, né? A ideia dessa aula já consegui dar para vocês, mas, né, uma, uma forma, tá? Uma forma é aplicar os testes de hipóteses de dois autores que promoveram a análise da heterocedasticidade, se há variância constante ou não. Quais são? Quais são? Uma duplinha chamada Bruch, né, e o Bruch-Pagan, um é Bruch, outro é o Pagan, tá? Eu falo Bruch-Pagan, ou bonitinho, assim, é BP, né, resumidinho, teste BP, e o outro é o White. Tá? Eu vou falar aqui, vou mostrar para vocês em relação ao teste de BP, que nada mais, nada menos é aplicar o hatch test no Stata. Se você aplica hatch test, você tem, então, a análise de heterocedasticidade, né, por Bruch-Pagan. Tá? Você tem que aplicar um dos dois. Se os dois não derem heterocedasticidade, então o modelo não é heterocedástico. Se um, pelo menos, der heterocedasticidade, pelo menos um teste, quando ele comprova que há heterocedasticidade, você tem que procurar alguma forma para corrigir. Então, assim, o hatch test é assim, ó. Vê se eu lembro. Você escreve hatch test. Pronto. É isso. Não. Bruch-Pagan / Cook-Weisberg test for heterocedastic. Tá vendo? Qual a hipótese nula? Qual a hipótese nula? Qual é a hipótese nula? Que é bastante variante.
Variância constante. O que é variância constante? Homocedaticidade. Homocedaticidade. Então, assim, vamos para a tabela, então. A tabela não, vamos para o gráfico. Vamos para o gráfico. Tem que ir lá para o quadro e mostrar para vocês a ideia, tá? Porque isso aqui é construtivo. Então, eu vou dar um printzinho nessa tela aqui. No próximo aula eu falo de novo sobre isso, mas eu vou dar um printzinho sobre essa tela aqui. Vou explicar para vocês mais ou menos como é que é. Quando você tem hipótese nula de variância constante, qual é a hipótese alternativa? Qual é a hipótese alternativa? Alguém sabe qual é a hipótese alternativa? Qual é a hipótese que você, se você não comprovar a hipótese nula, qual é a hipótese que vai ser a alternativa? Que a variância não é constante. Certo? É meio lógico isso, né? Olha só. Então, vamos criar a ideia do modelo aqui. Isso aqui é só uma pincelada da próxima aula. Então, você tem aqui, ó, hipótese nula, H0, variância constante. Lembra que eu falei para vocês estudarem teste de hipótese no ano passado? É por isso que nós estamos pegando aqui firme agora o teste de hipótese. A hipótese alternativa é no constante variância. Aqui é homocedaticidade. E aqui é heterocedasticidade. Beleza? Então, você tem que fazer, aqui está baseado no Qi quadrado. Qi quadrado é essa distribuição aqui, ó. Baleinha. Lembra que eu falei da nova da baleinha? Então, você tem aqui um valor Qi quadrado crítico. Certo? Espera-se que, ao nível de 5%, quando você tem, então, 95%, certo? Você tem 95% aqui de probabilidade, espera-se que ao nível de 5%, espera que isso aqui é um nível de 5%, essa hipótese seja aceita. Tá? Espero que essa hipótese seja aceita. O que isso quer dizer na prática? Que quando está entre 0 e 0,05%, está dentro dessa área preta. E essa área preta não é boa. Isso indica heterocedacidade. Acima de 5%, né? Isso aqui, ó, rejeita H0. Acima de 5% é homocedaticidade. Aqui você tem que tomar cuidado com a ideia lá dos parâmetros. Porque nos parâmetros, o de 0 a 5, né, de 0 até 0,05 é bom. Nesse caso, não. De 0 até 0,05 é ruim. Então, aqui aceita H0. Eu sempre confundia isso. Entendeu? Eu sempre confundia isso. Então, tem que tomar cuidado. Aqui que eu falo, tome cuidado. Por quê? Porque confunde. Entendeu? Porque confunde. Tem que prestar atenção nas hipóteses. Por que tem que prestar atenção nas hipóteses? Porque você tem que saber a hipótese nula. Tá? Tem que saber a hipótese nula. Qual é a hipótese nula? A hipótese nula é que a variância é constante, ou a homocedaticidade. Quando ele está na faixa entre 0 a 0,05, é que ele está com problema. Entenderam? Quando é maior que 0,05 ou 5%, é que ele está na área de 95%, que é branca, que é a homocedaticidade. Tudo bem? Então, esse modelo que nós fizemos, ele aceita a hipótese nula ou rejeita a hipótese nula? Conclusão. Qual é a conclusão? Qual é a conclusão? Acho que é aceita, né? Não. Aceita. Aqui, ó. Ele está entre 0 e 0,05. Heterocedasticidade. Quando é heterocedasticidade, ele
rejeita H0. Ou seja, a heterocidacidade, você tem que procurar alguma coisa para fazer aqui. Heterocidasticidade. Tá bom? Quando você rejeita a hipótese nula, você tem variância não constante. E aí você pulou, cara. Você pulou. Vai ter que procurar uma forma de corrigir isso aí. Vou ensinar depois. Tá? Existe um outro teste que eu vou mostrar para vocês agora já. Aí na próxima eu vou falar, vou aplicar o mesmo exemplo, e eu posso fazer o exemplo lá do Gujarati sobre os determinantes salários, e aí vai ficar bem bacana, que aí eu faço uma alusão com o trabalho de vocês. Vou fazer outro exemplo de teste, que é o White, que vai cair nas mesmas hipóteses, mas pode ser que o resultado dê diferente, porque são testes diferentes. Só que se pelo menos se um dos dois de heterocidacidade, você vai ter que arrumar esse modelo. Então, um é teste. Agora, o outro eu não lembro de cabeça. Deixa eu pesquisar a minha coleção de informações. O outro é em teste, agora lembrei. Em teste, White. Olha lá, ó. O teste White é um teste de heterocidade de White. Outro autor, outro cientista econômico que testou heterocidacidade. Tá vendo que isso é uma tabelinha, ó? Cameron Trivier de composição do IEM? Ele tem 3 análises: Kurtose, Skillnes sobre... eu não lembro agora. Skillnes é sobre desvio padrão, mas não é Kurtose. Uma é Kurtose, né, o tamanho do achatamento da curva, e heterocidacidade, ó. Tá vendo aqui, ó? O P deu 0,51, ó. O H0 é homocidasticidade. O H, o alternativo, é heterocidacidade irrestrita. Aqui, ó, deu 0,51. 0,51, né, que quadrado também, ele já está na área de aceitação. Não, ele tá na área de aceitação. Ele não corrobora com o teste de BP. Só que, para você ter certeza que o seu problema de heterocidacidade está corrigido, os dois têm que dar homocedásticos. Os dois têm que dar H0 aceito. Tá? Se um der H0 não aceito, você já tem problema de correção aí, você tem que corrigir. Tá? Isso é uma cartilha a ser seguida. Isso é uma regra na econometria. Se você não tem que passar nos 2 testes. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Mostrou a última parte aí. Oi? A tela não mostrou. Não mostrou? Não. Eita. Não mostrou, cara. Que tristeza. Travou aí, então. Espera um pouquinho. Ixi. Acabei de ver. Então, novamente, acho que ele rodou e travou aí para vocês. Olha só. Tá vendo aqui, ó? IM teste White. Saiu dessa forma, ó. Você digita IM teste, vírgula White. Isso é uma tabela, tá? Isso é uma tabelinha. Só que aqui já tem o teste, ó. O H0 é homocidasticidade e a hipótese alternativa é heterocidasticidade irrestrita. Aqui, ó. 51, né? 0,51, ele está na área de aceitação. Então, H0 é aceito. Quando você confronta com BP ali, ele dá como detém homocidasticidade. Para mim, como um economista e para vários economistas, para cientistas econômicos, cientistas quantitativos, se pelo menos um der problema, você tem que fazer uma forcinha para corrigir ele, tá? Para que você não tenha problema de heterocidacidade, os dois testes têm que passar aí ilesos, tá? Se você está com preguiça, você pode justificar dos 2 testes, BP e White, um deu heterocidacidade, um deu hétero, outro não deu, e aí então, por causa disso, então não queremos mexer na nossa amostra, não queremos fazer uma transformação, e bola para frente, você pode fazer também, justificando, não tem problema. Só que às vezes o cara que vai analisar a sua pesquisa vai falar assim,
Por que você não aplicou uma transformação logarítmica? Por que você não fez uma ponderação? Por que você não fez uma transformação, tal? E vai, tipo, o cara vai pegar o seu modelo econométrico e vai pedir para você fazer, né? Se você manda para a revista, vai pedir para você fazer uma correção, certo? Daí já é retrabalho, entendeu? Então já procura uma forma de você já melhorar ele, de você, né, fazer uma transformação, ou partir para um método que amenize o problema de heterocedacidade para você não enfrentar problemas de confronto com editores de revista ou com pessoas do grupo científico, do grupo acadêmico. Sempre isso dá problema, tá? Galera, na próxima aula eu vou falar a mesma coisa, vou fazer os mesmos exemplos, e eu vou fazer um exemplo dos determinantes salários do Gujarati, vamos ver o que vai acontecer. E com esse exemplo do Gujarati, você já tem mais ou menos uma noção do que tem que fazer. E aí, na última aula, eu ensino os métodos corretivos, que são métodos corretivos, assim, bem interessantes, e terminamos a parte de heterocedacidade. Beleza? Tranquilo? Tranquilo? Então é isso. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Tudo de bom.